Oração a toda hora. Momento devocional. Grandioso Deus, soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos, Senhor, te adorando. O Senhor é o nosso grande Deus, sem o qual não vivemos e pelo qual existimos, Senhor. Te adoramos pela noite que estamos, por este novo dia, Senhor, de esperança, de confiança, que o Senhor estabeleceu para aqueles que confiam em Ti. Neste horário, Senhor, nós estamos já na segunda hora da madrugada. Eu sei que muitos estão acordados, Senhor, trabalhando, outros transitando, outros, Senhor, tentando dar o pão de cada dia aos seus filhos, Senhor. E com certeza não tem sido fácil a sua vida, a sua luta, a sua batalha, mas quando confiamos em Ti, Senhor, nós temos certeza que alcançaremos vitória, meu Pai. Quero te agradecer por cada vida que ora, que clama, que jejua, que consagra, que se firma diante de Ti e que tem esperança de ser arrebatada através do grande amor de Cristo Jesus, que culminará com o grande arrebatamento da Tua igreja, Senhor, nesses dias finais. Estamos aguardando que o Senhor seja sempre esse Deus de esperança, de glória e de poder em cada vida, em cada lar, em cada lugar. O Senhor é Deus dos céus e da terra e tudo é teu, inclusive a nossa própria vida. Te amamos, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus estamos mais uma vez diante da face do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode, que era e que há de vir, o grande Senhor dos céus e da terra. E para nós é motivo de esperança acontecer o arrebatamento da igreja. Nosso tema de hoje, nosso subtema de hoje, a mulher perseguida pelo dragão em Apocalipse 12. Nós estamos trabalhando o livro de Apocalipse, sendo hoje praticamente o 7º momento de aprendizado dentro deste livro. Uma reflexão, como eu já disse, eu não tenho pretensão de ensinar o Apocalipse, de resumir ou de definir o Apocalipse, não. Mas de pensarmos juntos, refletirmos juntos, baseado tanto naquilo que está escrito, como em alguns argumentos teóricos, teológicos e até mesmo pessoais daquilo que aprendemos no livro. Que você possa ser abençoada e abençoado através do Senhor Jesus. Então, hoje, 18 de dezembro. Diz assim: a mulher perseguida pelo dragão em Apocalipse 12 simboliza o povo de Deus, Israel e a igreja, que dá a luz ao Messias, que é Jesus. Enfrenta a perseguição de Satanás, o dragão, representando a luta contínua entre o bem e o mal. E onde Deus protege seu povo para que o evangelho continue avançando, culminando na vitória final, sendo uma mensagem de esperança, perseverança aos fiéis até o retorno de Cristo. Esta mulher ela tem duas simbologias principais para a maioria dos teóricos. Primeiro, ela seria Israel, a grande nação, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus cuidou e a quem prometeu o Messias. Era através justamente de Israel que Messias viria e veio. Ainda que Israel não reconheça atualmente como nação que ela tem o Messias, mas o Messias já veio.
E o Messias aproveitou a rejeição do seu povo para inaugurar o processo de salvação, de grande libertação dos povos a quem ele anuncia Isaías 60, 61, que ele seria buscado por um povo que não lhe conhecia, e um povo que nunca se mostrou para ele, esse povo o acharia. Então, o que é que a gente entende? Que enquanto uns perdem a bênção, outros ganham. Enquanto uns desprezam o que têm ou não dão valor, outros dão valor até às migalhas, como é o caso da mulher sirofenícia, que dizia que até os cachorrinhos vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Veja a tal importância do Evangelho, do poder de Deus, da graça de Deus para aquela mulher. E aí que nós percebemos que o mundo sempre divaga entre o valor que Deus tem para a humanidade e o valor que a humanidade dá para Deus. Ou seja, Deus ama o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas será que o mundo ama a Deus na mesma proporção? Talvez não. Então, nosso versículo de ouro diz assim: E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, batalharam contra o dragão, batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou. Ou seja, aqui existe um triunfo que vai acontecer e que alguém hoje que se gaba, se acha, que divulga falsidade, hipocrisia, que transformou as músicas em indecência, mudou os padrões, afetou a mente, transgrediu a alma, destruiu a fé. Esse alguém que aparentemente se esconde vai ser manifesto, terá que aparecer, terá que ser visto. E o Cristo irá vencê-lo e derrotá-lo publicamente. Ele será visto e fará a vergonha que ele causou a toda a humanidade. Nossa verdade inquestionável diz assim: mulher radiante foge do dragão na batalha celestial. Cristo triunfa enquanto força do mal se desintegram. Apocalipse expõe guerra divina com proteção e esperança. Então, olhando para esses 3 pontos, diz assim: mulher radiante foge do dragão na batalha celestial. Parece até um medo, uma covardia. Mas a Bíblia não fala que, assim, quando Tiago falou sobre a questão de resistir o diabo, ele fugirá de vós, em outra parte diz assim, que a gente deve fugir da aparência do mal. Ou seja, tudo aquilo que pode te levar ao fracasso espiritual e a pecar eternamente, você deve fugir. Enquanto as batalhas forem no campo material, onde a gente pode perdoar, onde a gente pode superar, onde a gente pode curar as feridas, tudo bem. Mas quando se trata do campo espiritual, da moralidade celestial, da grandeza de Deus, nós não podemos transformar Deus em anátema. Nós não podemos divulgar nenhum tipo de notícia onde Deus não é reconhecido, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, é melhor fugir. O nosso querido Jó, numa das expressões, diz assim, que Jó fugia do mal, ou se desviava do mal. O próprio Ló também se afligia com o mal. Então, tudo aquilo que pode nos levar a fracassar, a errar, a falhar, a transgredir, na medida do possível, fuja.
porque se você não fugir, pode ser que aquilo lhe pegue e você terá dificuldade de continuar vivendo. Nosso texto em destaque diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado, bendito seja o nome dela, de Deus, né? Preparado por Deus, para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 1 a 6. A nossa leitura bíblica é a sequência desse capítulo. E houve batalha no céu, Miguel e os anjos que batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou-se nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, a chamada Satanás, Diabo e Satanás, que engana o mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouviu-se uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, e o qual, diante de Deus, de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai de vós, terra, os habitantes da terra, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já há pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera luz ao varão, e foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 17. Então nós vemos aí um capítulo inteiro do Apocalipse, que é o capítulo 12, que fala sobre essa situação da mulher, né? A mulher que é comparada aqui à igreja e a Israel. A Israel por quê? Porque Israel, desde os tempos passados, foi o povo escolhido por Deus para anunciar as suas boas novas, a salvação, a um Deus brando, um Deus fino, um Deus glorioso, mas um Deus sério, um Deus puro e verdadeiro. E este homem, ele decaiu ao ponto de não fazer caso desse Deus. Mas Deus sempre, por sua bondade, se levantou e favoreceu este homem, ao ponto de enviar seu filho ao mundo, para que através de seu filho todas as coisas fossem restauradas, e Deus o Pai pudesse reinar eternamente em toda a existência, não mais com a antiga serpente,
com Satanás, o acusador e coisas parecidas. O livro de Apocalipse não narra o nascimento de Jesus da mesma forma que os evangelhos, Mateus e Lucas. Em vez disso, ele o descreve em visões simbólicas, focando sua natureza glorificada e a sua soberania e um papel de juiz redentor, não só juiz, mas redentor, aquele que pelo próprio sangue assume toda a culpa do homem e o purifica de seu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Na visão simbólica, Apocalipse 12, embora não seja uma descrição literal do presépio, a passagem de Apocalipse 12, 5 a 5, é frequentemente interpretada como uma apresentação simbólica do nascimento de Jesus no contexto do conflito espiritual. Aqui, simplesmente, nos mostra não que o que Cristo fez é simbólico, o que Cristo fez é absoluto, é verdadeiro, mas que através desses ensinos, dessa figura de linguagem, dessa simbologia, ou até mesmo da descrição da verdade que vai acontecer, essa palavra ela se torna bem equitativa para nós, onde a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não se deixe levar por coisas ruins e acabe cedendo e fazendo o que desagrada a Deus e perdendo a chance de habitar nos céus e não na terra para sempre. A mulher perseguida pelo dragão em Apocalipse 12 simboliza o povo de Deus, Israel, e a igreja que dá a luz ao Messias, que é Jesus, e enfrenta a perseguição de Satanás, o dragão, representado a luta contínua entre o bem e o mal, onde Deus protege seu povo para que o evangelho continue avançando, culminando na vitória final, sendo uma mensagem de esperança, de perseverança para os fiéis até o retorno de Cristo. Veja que enquanto houver pregação, enquanto houver evangelho, esse evangelho ele vai culminando, ou seja, ele vai atingindo, ele vai envolvendo, ele vai tocando vidas. E essas vidas devem se manifestar de forma a agradar a Deus através do seu Cristo, porque Cristo não só é o Redentor de Israel, mas é o Redentor da igreja. Apesar de que os gentios não tinham Redentor, mas Jesus é o Redentor que veio salvar a todos desse turbulento mar de pecado. A outra visão do Apocalipse 12, a mulher e o filho do homem. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, dá à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Esta mulher é interpretada por muitos teólogos como sendo o povo de Deus, Israel, ou a igreja e a criança Jesus. Realmente, a maioria dos historiadores, dos precursores do conhecimento, eles manifestam essa interpretação real da mulher como um símbolo de Israel, da mulher como aquela que gera, através dela, Jesus vem ao mundo. E aí temos o caso de Maria, né, que obteve Jesus, que Maria é da tribo, se eu não estou enganado, da tribo de Davi, né? E essa graça que Maria alcançou de gerar o Filho de Deus vem nos manifestar escolhas divinas e propósito divino. E que tanto a simbologia de Maria ter gerado Jesus, como de Israel sendo a nação que gera o Cristo, que nasce o Cristo desta manifestação de Deus através de Maria e através de Israel. Mas que esse Cristo se transforma, deixa de ser menino e se transforma num redentor de todos que vêm a ele. Aí os gentios, de modo geral, as outras nações que não são judias, passam a ter um comportamento voltado ao crescimento, ao desenvolvimento, à pureza, à santificação desta vida nova em Cristo Jesus. Né?
e a igreja passa a ser o outro parâmetro, enquanto que Israel seria aquele que gerou o Cristo através da sua própria carne, a igreja é formada a partir do engrandecimento, do poderio e do domínio deste Cristo. Por quê? Porque a igreja passa a vivenciar mais próximo de Deus e a sofrer as consequências pela luta desenfreada do inimigo para destruir, tirar do coração do homem o amor de Deus e levá-lo a fracassar. Mas, pela graça de Deus, assim como Herodes tentou matar o menino Jesus e não conseguiu, assim como muitas vezes na história terrena, os homens foram de alguma forma tentados destruir ou se autodestruir, Deus continuou preservando. É o que o texto fala. Primeiro, ele tira o seu filho e lança e coloca ele no seu trono. Então ele prova aí que essa geração que nasceu da mulher ou através do conhecimento de Cristo ou da vida em Cristo, passa a ser uma pessoa que precisa de livramento. Mas o filho é protegido logo porque ele é o próprio filho de Deus. Mas a mulher, que é a mulher que é o instrumento, tanto Israel como igreja, vem a ser o instrumento de Deus para a salvação, libertação, cura e favor divino na vida do ser humano. O dragão, um grande dragão vermelho, Satanás tenta devorar a criança logo após o nascimento, o que simboliza a oposição maligna a Cristo desde o seu nascimento. E nós vemos a oposição maligna de várias formas nas Escrituras. Nós vemos primeiro tentando matar a criança, depois tentando perseguir e depois conseguindo matá-lo depois de adulto. Mas a morte que ele causou para Cristo não foi suficiente para o manter debaixo de um escombro ou como alguém que morreu. Não, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. E a ascensão, assim como a criança ela é puxada, ela é tirada e levada aos céus, assim também a criança é arrebatada para junto de Deus e de seu trono, simbolizando sua ascensão e exaltação após sua vida, morte e ressurreição. Então, toda pessoa que se aproxima de Deus através de Cristo pode exercer a graça, exercer o favor, receber as bênçãos que advêm através do próprio Filho de Deus. A descrição de Jesus exaltado, Apocalipse 1, fora desse simbolismo, capítulo 12, Jesus é apresentado no Apocalipse em sua forma celestial e gloriosa. Aqui mostra as duas fases do menino, tanto ele nascendo, como daquele sendo gerado através de Deus para poder ajudar o homem a se arrepender, a se humilhar e a ser salvo em nome de Jesus. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Bendito seja Deus. Muito bem, a aparência. João vê como cabelos brancos, e com a neve, olhos como chama de fogo, pés semelhante a bronze polido, e voz como a de muitas águas, seu rosto brilhante como o sol, em seu fulgor. É bom a gente observar aqui que essa é a grandeza de Cristo. E João o contempla desta maneira, glorioso, cabelos brancos, né, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, né, ao sol, e voz como de muitas águas que brilha como o sol e seu fulgor.
Então nós temos um Cristo que hoje está acima de todos, seu brilho é maior de todos, tem o domínio nos céus e na terra e se manifesta como aquele puro, como aquele verdadeiro. Nele não há sombra de variação. Aqui diz que João vê com cabelos brancos como a neve, ou seja, alguém acima de qualquer suspeita, alguém que soube se manter puro, mesmo envelhecendo para os homens, mas nunca envelhecendo para Deus. A outra questão do símbolo do poder, ele tem uma espada afiada de 2 gumes, saindo da boca, simbolizando o poder de Deus para a salvação e julgamento. E espera 7 estrelas, e segura 7 estrelas em sua mão direita, representando os anjos e o líder das igrejas. Sempre foi assim. Deus sempre foi em busca de trazer ao homem a oportunidade da reflexão, trazer ao homem a oportunidade dele decidir se arrepender e de buscar o perdão. E nós precisamos nos abrigar nesse estado de salvação que o Cristo traz. O livro de Apocalipse não mostra Jesus como um bebê, mas em uma manjedoura, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre e voltará com juízo vitorioso e glorioso. A simbologia da mulher também, que é Israel, e vestida do sol por causa do brilho, porque a igreja ela tem o seu brilho próprio, ela tem a sua luz própria, ela não precisa que alguém lhe favoreça, que alguém lhe ajude a brilhar. Não, a luz da igreja é uma luz permanente, porque ela é a simbologia do Cristo vivo. Ela que eu estou falando aqui é justamente a palavra de Deus, a ação divina e a liderança de Deus. O livro de Apocalipse não mostra Jesus como bebê, na simbologia da mulher, e tem tanto Israel como tem a igreja no Novo Testamento. A igreja de Cristo como fé, o corpo fiel, ou o corpo dos fiéis, que experimenta a perseguição e proteção divina, fugindo para o deserto, simbolizando refúgio, purificação e sendo sustentado. O deserto, ele é justamente para provar aqueles que querem atravessar e conseguir aquilo que querem, que talvez do outro lado seja mais precioso e mais valioso, e que lá tem, e aí em determinado lugar não tem. Esse tem e não tem está relacionado ao homem do pecado, ao ser humano, quando ele, infelizmente, vem a pecar e afastar-se de Deus. Mas, apesar disso tudo, o homem tem a chance dada por Deus de voltar-se novamente para o Senhor. A perseguição. Primeiro, Jesus foi perseguido pelo dragão, que tentou devorá-lo. A palavra devorar aqui é tomar suas forças, tomar seu gigantismo, tomar sua grandeza, a sua felicidade, a sua glória. Mas, diferente disso, Jesus é um grande guerreiro, é o Senhor do universo, é aquele que pode todas as coisas. Depois a igreja e seus filhos. Após a ascensão de Jesus, a perseguição se volta para os seus seguidores, ou quais? A igreja, que são os filhos da mulher, sendo protegidos no deserto, ou filho da mulher, né? Sendo protegido no deserto por 1260 dias, que é um tempo simbólico de sofrimento e perseverança em Israel. A mensagem central mostra esperança e vitória. Apesar da feroz oposição do mal, Deus protege seu povo com alegria, triunfará através do seu testemunho e fidelidade, até que Jesus retorne para a nossa vida.
é uma narrativa de conflitos cósmicos com um sinal vitorioso para que o povo de Deus confirme que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador da humanidade. Que o Senhor nos ajude a compreender Tua palavra, a te amar e a fazer o nosso melhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada coração que escuta esta oração. Que o Senhor possa fortalecer, ajudar, que pessoas sejam libertas, que assim como o Senhor protegeu, a Tua palavra diz que retornou o filho para o céu, para o seu trono, e a mulher foi protegida. É o símbolo de que o Senhor não desampara a Tua igreja, não desampara aqueles que confiam em Ti, não vira as costas para aqueles que querem ter o Senhor como Senhor e Salvador. Então, Senhor, nós te adoramos, te glorificamos e te rendemos graças, Senhor. E te pedimos em favor do pobre necessitado, do aflito, do carente, do angustiado e de todos aqueles que tentam fazer o mal e se dar bem, meu Pai. Que sofra as consequências do seu mau uso, mas aqueles que querem te amar, te adorar, te bendizer, que tenham motivo de sobra para te bendizer, Senhor, porque tu és digno e honrado. Assim recebe minha adoração, meu louvor, minha gratidão e abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus.